Meus caros, em todos os relacionamentos nós queremos o que? Amar. Amar das maneiras, né? Das melhores formas, do melhor jeito, do nosso jeito. Amar o outro do jeito que ele precisa. E foi por isso que as pessoas, né, foram trabalhando na psicologia até que chegar naquela teoria maravilhosa das 5 linguagens do amor. Ou seja, tem 5 formas de amar e você tem que saber qual é a linguagem do outro. Lindo, maravilhoso. Muito legal, né? Mas um relacionamento não é só feito de rosas, mas também de espinhos. Relacionamento também é feito de treta. E hoje aqui eu quero trazer o inverso, o metaverso das 5 linguagens do amor. Eu quero trazer aqui as 5 linguagens do ódio. Por quê? Porque a gente também tem que saber como é que o bendito daquele fulano, aquela maravilhosa mulher que você chama de esposa, às vezes só enche o teu saco, você precisa saber como que ela odeia, como que ela briga, como que ela se irrita, como que ela te irrita, tá bom? Por quê? Porque se tem 5 linguagens do amor, vai ter 5 linguagens de irritação, 5 formas de irritar com eficiência, e a gente tem que saber como é que o outro faz pra gente poder se precaver. Porque já teve muitas vezes pessoas que eu converso, eu mesmo já passei por isso em alguns relacionamentos da minha vida, falando, meu Deus do céu, quando briga com a pessoa, vira um inferno. O jeito que a pessoa lida com o problema é terrível, eu não suporto. Então, hoje eu quero fazer isso. Você já tem as 5 linguagens do amor? Vamos trabalhar as 5 linguagens da irritação? Vamos trabalhar as 5 linguagens do ódio? Vamos, tá? Mas de verdade agora, antes de eu começar a falar sobre isso, não me irrite, não queira saber como sou irritado. Então você já dá o like nesse vídeo, já me segue aqui, tá bom? E vamos trabalhar com bom senso sobre as coisas. É claro, meus amigos, que esse vídeo, eu tenho que dizer para vocês, esse vídeo, ele não só contém ironia, como ele é mergulhado na ironia, tá bom? Então o que eu quero trazer para vocês aqui é a gente mapear como você se irrita. Tá? Agora eu tenho que fazer esse disclaimer, porque hoje em dia as pessoas estão muito chatas. Vocês estão muito chatos, pelo amor de Deus. Tem que fazer esse disclaimer, deixa eu avisar para vocês. Então, ou seja, hoje em dia as pessoas, a gente precisa saber como que o outro faz. Qual que é a forma do outro brigar? Porque as 5 formas aqui são muito diferentes entre si. Né? Eu já vou explicar quais são essas 5 formas. Porque muitas vezes a gente se surpreende aonde o outro chega, seja por irritação, seja por silêncio, por indiferença, por drama, por agressividade, seja por esse tipo de coisa. Então a gente tem que entender, a gente tem que mapear. E também a gente tem que mapear a nossa forma, porque você também tem uma forma. Você tem uma forma de brigar. Eu dessas 5 aqui, eu vou dizer para vocês qual que é a minha. Ou melhor, eu não vou falar nada. Eu quero que você, eu duvido que eu não vou conseguir falar, quero que você tente adivinhar. Qual é a minha forma, o Jota, quando está com a sua maravilhosa esposa Paula, qual que é a minha forma, tá? Vamos fazer esse exercício, olhando para mim, qual será que é a minha forma de irritar, minha forma de odiar, minha forma de ficar bravo, tá bom? Não a minha forma de amar. Então, pensa nisso aí. Mas todo mundo tem, eu tenho a minha forma. Dessas 5 aqui, obviamente, tem uma que é mais, eu sou mais propenso a ter. Então, hoje, vamos aqui avaliar isso. E você poder avaliar o outro e ver que o outro sempre age da mesma maneira, é a forma dele. Ele tem que melhorar? É claro, eu não quero que vocês fiquem brigando dessa maneira. Mas o que acontece é o quê? Ele vai ter que melhorar, mas você também vai ter que compreender. É a forma como ele faz para brigar, tá bom? Mas vamos lá. Primeira forma de treta. As 5 linguagens da treta. Eu acho que vai ser esse o título. As 5 linguagens de irritação, porque as 5 linguagens do ódio é meio pesada, né? Mas vamos lá. A primeira forma de brigar, a primeira forma de irritar, qual que é ela? Tá? É a agressividade, a explosão. Então tem pessoas que na hora que o pau tora, explodem. Como que funciona esta linguagem? Essa linguagem da briga, essa linguagem da treta. Como é que funciona? A pessoa começou a conversar, ela já está explodindo, ela já está irritada, ela já vai para cima, ela já começa a falar verdades, ela já começa a se defender e vai, entende? E se bobear, vai escalonando e vai chegando em situações, vai chegando em ameaças e vai brigando, vai ficando nervosa, vai ficando... Entende? Esse tipo de coisa. Então a primeira linguagem da irritação é essa. Normalmente é o tipo de pessoa que quem convive, se essa é a sua linguagem, deixa eu te falar, quem convive com você tem receio de ser sincero com você. Porque quem tem esta linguagem
né, de resolução de problemas ou de piora de problemas, o que acontece? As pessoas ao redor vão começar a evitar conversar as coisas com você. As pessoas vão querer não entrar em contato com você, porque você explode, tá? E o que acontece com o explosivo é que na hora da explosão ele fala o que ele não quer. Depois, se ele tiver um pouco de maturidade, ele pede desculpa. Mas dá para desouvir o que foi ouvido? Não. Não. Dá para desver o que foi visto? Não. Então, muitas vezes, a pessoa que tem essa linguagem de irritação, essa linguagem da briga, o que vai acontecer é o quê? Vai começar a minar o relacionamento aos poucos. Por mais que, mas eu não tive a intenção, mas você sabe que eu sou explosivo. Eu sei, gente, mas é aquela coisa, não sei se você já conviveu com, sei lá, não sei se você já conviveu com alguém que é agressivo fisicamente, ou alguém que esbarra, qualquer coisa. Chega uma hora que você fala, cara, eu tô cansado, eu sei que você é assim, então vai você ficar daquele lado do que eu ficar desse meu jeito, eu fico do meu lado aqui. A pessoa começa a querer ter distância. Por quê? Porque tudo aquilo que vai conversar com você é imprevisível. Também tem essa característica. A primeira linguagem, que é a linguagem da explosão, na hora de resolver as tretas, a primeira linguagem é essa. Se você tem essa linguagem, saiba, você vai minando o seu relacionamento. Por mais que você seja muito bom durante uma semana, 2, um mês, explode só de vez em quando, essa explosão vai marcando o limite. Entende? O limite, né, vai marcando um certo tipo de limite, vai marcando um certo tipo de parâmetro que a outra pessoa, por mais que faça 2 meses que você não briga, quando você entra nesse modo de novo, volta tudo, porque é muito agressivo, é muita violência. E é muito difícil para o outro lado entender que essa pessoa que está aqui agora me desmerecendo, me xingando, me ofendendo, jogando na minha cara todos os erros pequenos ou grandes, fazendo aqui um inferno na minha vida, né? Porque, sei lá, teve um atraso, teve um negocinho. Esta pessoa, ela me ama. Mas, na verdade, ela só está tendo um momento de irritação. É muito difícil. Por isso que, normalmente, as pessoas que têm essa linguagem de explosão, ou elas acabam sendo tirânicas dos outros, o outro vai ficando com medo, com receio, e a relação, de certa maneira, vai tomando distanciamento, ou encontra outra que também explode. Aí, meu amigo, é fogo de artifício. Aí pega fogo, entendeu? O negócio fica louco. Tá? Então a primeira linguagem da treta, a primeira linguagem do ódio é o quê? Explosão e agressividade, tá? Isso aqui também, né? Essa primeira linguagem tem um perigo, porque essa agressividade, como muitas vezes tem essa parte física, pode vir com o negócio de quebrar coisa, aquele fuzuê, tá? Aquela coisa assim, tá bem chato, tá? Então essa primeira linguagem é a sua linguagem, é a linguagem de quem você está se relacionando. Pensa aí, tá? Reflete sobre isso. Espero até que vocês estejam assistindo isso junto. Eu quero que o pau tore. Assiste isso junto, chama o marido. Não chamou ainda o marido, a esposa? Chama, começa de novo o vídeo. Tá? Essa é a primeira linguagem. Segunda linguagem da briga, da treta, do ódio. Segunda linguagem da confusão é o quê? Obviamente, o silêncio, a indiferença. Aí é é a forma completamente oposta. É a pessoa que fica bravo e se fecha. Se fecha, não fala mais nada, aquele silêncio. Entende? Aquela indiferença, assim. Aí finge que tá tudo bem, finge muito mal, né? Porque a pessoa que fica em silêncio, ela quer ganhar a briga fazendo um esforço, né? Fazendo um esforço a longo prazo. É um esforço pequeno a longo prazo. A pessoa da explosão, ela tem um esforço grande a curto prazo. A pessoa do silêncio, ela tem um esforço pequeno a longo prazo. Eu vou só remarcar todo santo dia que a pessoa fez errado. A pessoa fez errado, entende? Aí vai começar a tratar cordialmente, não tem mais carinho, evita contato. E, saiba, para você aí, você que está assistindo, recentemente eu conversei com os pacientes nos atendimentos pontuais, coisa e tal, enfim, né, já faz um tempinho que eu estou falando sobre isso aqui, então já faz um tempo que eu estou atendendo. Né, se você não sabe o que é, aqui embaixo tem um link, marca horário comigo, dá para você fazer uma sessão de terapia ou fazer um atendimento pontual, que é de 1h30 o atendimento pontual. Então tem gente que só vem, conversa 1h30 comigo e o contato acaba se desfazendo, né? A gente pelo menos conversa ali por 1h30, eu consigo dar algumas orientações. E assim, recentemente umas 2 a 3 pessoas, principalmente mulheres, disseram que os maridos chegaram a ficar 6 meses sem falar com elas. 6 fucking meses sem falar com a pessoa. Ou seja, a pessoa,
ela não tem a linguagem do silêncio. A pessoa não tem, né, a linguagem da treta do silêncio. A pessoa é PhD em silêncio. Ou seja, é aquele que leva atrás, conversa na mesa, coisa e tal, mas não fala mais nada por 6 meses. Eu já digo pra vocês, pelo amor de Deus, saibam, eu não tenho essa linguagem, eu não tenho temperamento, eu não tenho sangue pra esse tipo de coisa. Né? Eu venho de 8 famílias italianas. É Borgognone, Rantin, Guelfi, Simone, Pinelli, Signorini. Ou seja, é muita família italiana para entrar nesse ciclo, mas tem gente que entra nesse ciclo. Ou seja, o cara é PhD, fica 6 meses sem falar. E qual que é o problema do silêncio? O silêncio não resolve. O silêncio não argumenta. Às vezes, as pessoas que convivem com quem fica em silêncio, seja um homem ou seja mulher, às vezes a mulher entra muito nessa dinâmica, né? O clássico do que você tem? Nada, né? Aquele clássico caso, né? Ou seja, às vezes elas imploram para que o outro brigue, né? Às vezes fala assim, eu prefiro um homem explosivo, porque daí já resolve, do que um cara que emburra, entende? Então você, meu querido, minha querida, vocês emburram? Fica com beicinho, entende? Finge que tá tudo bem, é isso, tá? Então você, meu cara, tem essa linguagem. Tá? Normalmente quem tem essa linguagem, cada briga, ela dura 5 dias, 4 dias, né? Eu já vi paciente minha falando assim, Jota, você nem acredita, briguei com meu marido, nos resolvemos no mesmo dia. Resolvemos no mesmo dia. Glória a Deus, entende? E ficou tudo bem. Então, o que acontece? Você que tem essa linguagem faz com que o outro comece a ficar de saco cheio. De saco... Puta, eu não acredito que entrou de novo naquele... Sabe? Porque você fica punindo o outro. E o outro vai começando a ficar o quê? Ressentido. Se o primeiro caso a pessoa vai ficando com medo e vai querendo se distanciar de você, a linguagem da agressividade, no segundo caso, a pessoa que está convivendo com você vai ficando de saco cheio, vai perdendo a paciência e vai ficando ressentido. Por quê? Porque assim como o primeiro explode e a agressividade muitas vezes é inadequada à situação, o segundo, o silêncio é inadequado para a situação. O silêncio é inadequado para a situação. Tá? Enfim, essa é a segunda linguagem, tá? O silêncio. Qual é a terceira linguagem? Qual é a terceira linguagem? Se a primeira é a explosão da agressividade, a segunda é o silêncio e indiferença, a terceira é o quê? A argumentação infinita. A argumentação infinita. Cara, por que a gente faz isso? Não tem como, né, gente? Não tem como negar que essa é a minha linguagem, gente. Pobre Paula. Pobre Paula. Argumentação infinita. Ou seja, é um sujeito que não tem fim, meu Deus do céu. Ai. Eu acho que eu dou uma variada aqui. Eu vareio entre argumentação infinita e explosão. Eu dou uma variada. A minha esposa também é bom nisso. A gente meio que coincide nesses dois aqui. Eu acho que eu sempre fui mais argumentação infinita. Minha esposa foi mais de ficar irritada e a gente meio que mesclou isso. Entendeu? Então hoje é muito parecido a forma com que a gente briga. Às vezes só muda o papel. Mas o que é argumentação infinita? É aquele sujeito que se sente muito racional. Que acha que entende das coisas e começa a argumentar, daí o outro vai falar, fala, não, eu já te falei que eu não sei das contas, tá bom, você já falou, não, né? É o clássico caso, eu já escutei isso, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Tá bom, chega de falar, a gente já conversou com isso. Não, você fez, agora você vai ter que ouvir. Na hora que queria falar, falou. Agora, a hora que eu quero falar, você não me escuta. Puta, que argumento ruim. Que chato. Ainda bem que a gente melhorou. Antigamente era pior. Então é argumentação infinita. Infinita, argumenta, entende? E aí o que acontece? Para de discutir, sai de cena. Volta a cena. Não, porque tem outra coisa. Aquele... Nossa senhora, não acaba. Entende? Não tem fim. E vai trazendo argumento, e vai trazendo dado, e vai trazendo. E daí nessa hora, né, meus caras, vocês que também são da minha linguagem aqui, a memória funciona no seu melhor, a memória vai resgatando coisa, tá? O cara que é taurino, ia ser como, né? Vai resgatando coisa e vai trazendo, então fica aquele negócio aqui, aquelas tretas, né? Não é o meu caso, tá, gente? Eu tenho bom senso hoje em dia, mas também nunca fui desse. É aquelas tretas infinitas
que passam 2, 3 dias, aquela coisa que a briga começa às 11 e vai terminar 4 horas da manhã, porque nunca se satisfaz, entende? Muitas vezes o cara é explosivo, ele briga, ele explode, ele grita, ele fica puto, mas acaba em meia hora, a pessoa não consegue se manter lá, né? O silêncio vai meses, né? A argumentação infinita tem uma duração mais longa, tem aquela argumentação, sabe, cansativa. E aí chega uma hora, para quem tá fazendo isso, que acontece o quê? Você já nem mais lembra qual que é o argumento que você tá dando. Porque todo argumento que a pessoa dá, você tem uma justificativa, que daí você volta, joga na cara da pessoa, a pessoa joga na cara de você, enfim, vira aquela coisa assim que você já não sabe nem mais por que tá brigando. Mas o que acontece com quem se relaciona com alguém de argumentação infinita? Vai dando a sensação de insuficiência. Por quê? Porque o outro tem todas as respostas, está com toda a razão, e vai trazendo argumentos que parecem sólidos, que na hora ali o cara tá convenientemente falando, ou a mulher tá convenientemente falando, e vai o quê? Sufocando o outro. Não, porque tem aquilo, porque tem aquele outro, porque tem aquele outro, porque tem aquele outro, e começa a puxar outras coisas. Porque teve aquele dia que eu não falei nada, mas, e aí puxa e argumenta. Ou seja, essa questão daquele dia teve algo que eu não falei, coisa e tal, é muito da argumentação infinita. É a linguagem da irritação constante. Então é como se no primeiro, na agressividade, na primeira linguagem a pessoa quer explodir, né? Na segunda a pessoa quer dar um gelo, na terceira a pessoa quer ir assim, ó, aos pouquinhos ele vai querendo destruir o outro, entendeu? Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Chega uma hora em que, claro que vai perder a medida. Todas essas linguagens do jeito que eu tô falando aqui são desmedidas, são inadequadas para situações, entende? Então vai chegando um momento que a outra pessoa fala, então tá, então sou uma bosta, então. Não, tá tudo errado, velho. E do jeito que você fala, então assim, eu sempre estive errado, entende? Dá essa sensação. Então se você tem esta linguagem, saiba que do outro lado, por mais que você argumente e você queira ser racional, você vai trazer um impacto emocional de a outra pessoa é insuficiente sempre, entende? E normalmente, a argumentação infinita é o mais difícil de pedir desculpa. Porque a agressividade, a explosão, a pessoa, né, ela acaba pedindo desculpa, porque às vezes é muito, muito feio o que ele fez. É visivelmente feio. Não é aquela coisa assim, se eu gravar e mostrar pra tua mãe, você apanha. O silêncio, muitas vezes quando volta do silêncio, o cara dá aquela, né, e ele assume que realmente não precisava ter todo esse tempo. Mas a argumentação infinita parece que ele está sendo muito racional. Esse é o problema. A ilusão da racionalidade, tá? Então aqui vai entrar mesmo nesse sentido aí o outro se sentir insuficiente. Porque é como se você soubesse tudo, como se você entendesse tudo. Né? E a argumentação infinita, assim como a explosão, vai trazendo coisas do passado, vai trazendo coisas assim por diante. Então esta é a terceira linguagem das tretas, tá? Agora, meus caros, então, se a primeira é a agressividade e explosão, né? A segunda é esse silêncio e indiferença, a terceira é a argumentação infinita, qual que é a quarta linguagem que você pode utilizar para tentar resolver brigas ou simplesmente para irritar o seu parceiro, né? É como diz aquele meme. Discutir comigo é impossível dar certo, porque eu já percebi que eu estava errado há 10 minutos atrás, agora eu só tô aqui para irritar você. Então muitas vezes acontece isso, irmão. Eu já vi que eu errei. Eu já vi. Com o passar do tempo em relacionamento, você começa a perceber quando o outro já assumiu que errou, mas vai continuar mantendo a briga, entendeu? É aquela hora que você fala alguma coisa, a pessoa dá aquela olhada assim, você fala, ah, sentiu. Galvão, fala, Tino, sentiu. A gente percebe isso, mas a pessoa continua brigando, tá? Mas enfim, qual que é então a quarta forma? Essa forma é irritante, né? Então eu já até digo para vocês, né? Se a gente tem uma linguagem de irritar os outros, uma linguagem do ódio, tem uma linguagem que nos afeta mais do que as outras. Essa quarta sacanagem é o quê? Ironias e indiretas. Nossa, cara. É aquela pessoa que quando acontece algo errado, em vez da pessoa chegar e conversar, né, que seria o mais adequado em todas as situações, ou às vezes a pessoa brigar, ou às vezes a pessoa ficar em silêncio, ou a pessoa começar a argumentar sem parar, aquela pessoa fala, ah, muito interessante, ah, é assim então que você trata? É assim que você trata então a sua esposa? Ah, não, entendi, não, tudo bem, porque aí o que acontece? Na ironia indireta, se você vai contra-argumentar alguém que está sendo irônico, indireto, a pessoa concorda com você. Não, desculpa, não, claro. Claro, você não fez nada demais. Claro que não fez nada. Eu que estou errada.
Eu que aqui tô aqui, fiquei imaginando coisas, né? Eu que, enfim, depois de 10 anos juntos, né? Sei lá, depois de 2 anos juntos, eu que tava aqui criando expectativa. É claro que você não fez nada. É claro. Isso aí que você fez. Não, é verdade, você tava com a cabeça quente, não é? E a pessoa, ironicamente, começa a falar aquilo que você tinha que dizer. Então o que acontece é que fica aquele limbo. E aí quando você vai querer conversar, a pessoa volta pra ironia e a pessoa não sai disso. E a ironia e a indireta, muitas vezes, a pessoa fala no momento, fica chateada, ou seja, não expressa de fato o que está sentindo, né? E no dia seguinte continua de forma indireta. Continua. Então, sei lá, você tem uma discussão com a pessoa está sempre meio dando indireta, falando, não, que é isso, claro, obviamente, eu achei fantástico o que você está fazendo. Vamos fazer o seguinte, pode dormir tranquilo. Dorme tranquilo que não tem problema nenhum, entende? É mais ou menos aquela pessoa que fala, meu bem, posso sair com meus amigos lá, vou tomar cerveja, coisa e tal, aquele cara que tem medo, né? A mulher fala, claro, com certeza. Passou semana inteira trabalhando, no único dia livre, você quer sair com você. Claro, vai lá, não vou ficar brava. Claro que eu não vou ficar brava. Aí é aquela que fala, puta que eu pariu. É aí que vem aquele áudio assim, gente, minha esposa falou que eu não quero ir. Só que o que acontece? Como a sua linguagem, não sei se é o seu caso, minha querida, meu querido, se a sua linguagem é da ironia e da indireta, a dificuldade é que o outro nunca sabe o que você realmente está pensando. Porque você nunca desarma. Sempre fica nesse... Sabe? Sempre fica essa coisa assim, você deveria saber algo que você não sabe e eu não vou te dizer. Eu só vou mostrar que você não sabe. E muitas vezes, tem muitas pessoas que nas grandes tretas não usam essa linguagem, mas no dia a dia usam essa linguagem. No dia a dia usam essa linguagem. Ou então a treta, a pessoa pode ter uma argumentação infinita e no meio enfiar milhões de ironias. Então assim, o problema da ironia é que a outra pessoa, ela não entende o que você está querendo dizer ou não está querendo dizer. Entende? Se é ameaça, se não é ameaça, o que você está querendo falar. Então, se a explosão gera medo na pessoa, né? Gera receio da pessoa. Se o silêncio gera um certo tipo de preguiça, ressentimento. Se a argumentação gera um sentimento de insuficiência, a ironia gera confusão. A pessoa já não sabe mais como avaliar. Já não sabe mais como avaliar. E gera uma tensão interna, porque a pessoa fica irritada e fala, meu, fala direito comigo, mas eu estou falando direito com você. Eu estou falando como você merece ser tratado. Você realmente quer que eu argumente com você uma coisa tão óbvia quanto essa? Então, puta, cara, é como se cada palavra fosse feita pra jogar na tua cara que você é burro, entendeu? Você é burro, você é burro, você é burro, você é burro. Então, muitas vezes, é muito difícil lidar com uma pessoa desse jeito. Porque a linguagem sempre entra enviesada, sempre entra enviesada, sempre entra enviesada. E muitas vezes, a pessoa que está sendo irônica, ela acaba trazendo esta ironia ou relembrando esses fatos, entende? Em um outro momento, sendo irônico de novo, e você já não sabe se a pessoa tá brava ou não. Né? A pessoa olha, você faz um negócio, a pessoa fala, eita, mas de novo me tratando assim? Não adiantou eu falar, não adiantou eu falar. Tá com a memória fraca? Não lembra do que eu disse pra você? Daí a pessoa fala, lembra o quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, tô brincando. Aí você, sabe quando você, tipo, você não sabe mais o que é brincadeira, o que não é. Porque também a pessoa que usa de ironia e de indireta, em qualquer momento ela pode dizer, não, eu tava brincando. Não, é brincadeira, coisa e tal. Daí você pegou pilha de uma coisa que a pessoa disse que é brincadeira e não é, aí vira uma zona. Ou seja, você fica realmente confuso com quem é assim. Você fica confuso, porque você já não sabe mais aonde que essas coisas vão chegar. E aí você não sabe se você está dormindo com o inimigo, você não sabe se a pessoa está feliz, se ela não está feliz, porque não é claro. Então se você é esta sua linguagem, se sua linguagem é de ironia e indireta, saiba, você está gerando confusão no outro. Você pode até, muitas vezes, usar um pouco do recurso irônico, mas converse com o outro. Em algum momento, essa ironia tem que sair. Porque a ironia é um jeito muito sutil de deboche, de tirar sarro do outro. Como eu disse, chamar o outro de burro, entende? Você é tão burro que usou da tua cara. É um bullying dentro do relacionamento. Então essa é a quarta linguagem, tá? Primeira, explosão. Segunda, silêncio. Terceira, argumentação infinita. Quarta, ironias indiretas. Qual que é a quinta? Jota, qual que é a quinta? Drama. O drama exagerado, a vitimização. Ai, meu Deus do céu. A vitimização. É a hora em que a pessoa ela não se defende.
Ela olha e fala, eu fiz tanto por você, eu faço tanto, eu me dedico tanto, eu queria tanto que desse certo, mas você não me leva a sério. A única coisa que eu queria era um pouquinho de amor, pelo amor de Deus, será que é tão difícil entender? Tudo, não me encosta, eu não quero nada, não quero nada. E vai, e verte, vai vertendo, vai vertendo, vai vertendo, vai vertendo, vai vertendo, vai vertendo. E daí aquele drama, aquele choro, aquele negócio, vai lá. Aí tem um pico de drama, de vitimização, e depois as coisas vão aos pouquinhos voltando ao normal e a pessoa vai meio que medindo. Né? Ela fica esperando. Aí. No dia seguinte você acorda, tá lá o cara emburrado, assim, no canto, assim. Quer conversar? Não tenho mais nada para conversar. Já falei tudo que eu tinha para dizer. Você não quer me ouvir mesmo, então não faz diferença eu falar. Que agonia que dá, entendeu? Aí o que acontece com a vitimização é que a pessoa que se utiliza disso é uma forma de brigar, é uma forma de... Por quê? Porque a vitimização vai gerar o que no outro? Culpa. Culpa pra cacete. A vitimização é para gerar culpa. Toda vez que a gente se bota como vitimização é para gerar culpa. Parênteses, eu vou ter que gravar um vídeo aqui sobre a diferença entre ser vítima e a diferença entre fazer vitimização. Ser vítima é quando você realmente, digamos, a mulher foi traída. E a mulher tá falando, pô, você ferrou com a minha vida, eu confiei em você. Ela não tá fazendo vitimização, ela tá sendo vítima, ela tá descrevendo algo que ela tá sofrendo. Vitimização é outra coisa. Vitimização é quando você rende, né? Valorizador, vamos dizer assim. Então o que acontece na vitimização é isso. Né, nesse drama exagerado. A pessoa fica falando e sofrendo, e tem uma dor, e daí traz novas dores, e ela começa a fazer pontes com coisas que você nem sonhava. Pô, eu tinha pensado, eu falei para fulano de tal que você era maravilhoso. Meu Deus, eu lembro quando era pequeno, quando brava, meu Deus do céu, onde é que foi parar? Eu só cheguei atrasado no evento, eu só, sei lá, qualquer coisa do gênero. E a pessoa vai. E quando vai ver, você percebe que assim, cara, você já está mergulhado, entende? Num mar de culpa. Tipo, cara, desculpa. Ou então te dá vontade de chegar e falar, meu, para com essa merda. Chega de chorar, pelo amor de Deus. Só que esse sentimento, esse tipo de coisa é difícil a gente fazer. Porque se você está com uma pessoa que utiliza a vitimização e você continua com uma pessoa, de certa maneira, a isca da culpa já te fisgou. Então você olhar para uma pessoa dessa e falar, chega, não aguento mais você chorando, para de ser frouxo. É muito difícil você fazer isso. Porque aí o teu medo é o quê? A pessoa dobrar a vitimização. Então a vitimização é quase como se fosse uma dor que fica latejando e a gente fica esperando que ela pare de latejar aos poucos, entendeu? Só que acontece o quê? Muitas vezes aconteceu uma situação, a pessoa se vitimiza. Acontece uma pequena, a pessoa dá sinais de que ficou chateada, você já fica morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. Minha nossa senhora. Então você tem que ficar andando assim, ó, aos pouquinhos, assim, parece um labirinto do Minotauro sem o fio de Ariadne. Conhece? Conhece esse mito? Vá descobrir, procure saber. Sabe, você tem que ir descobrindo um caminho muito difícil, entendeu? Muito complicado, entende? Então, nesse sentido, assim, a vitimização é uma linguagem de briga porque você mantém o outro refém de você. Porque querendo ou não, assim, né? Pensando então nas 5, né? Agressividade, né? Explosão, silêncio, argumentação infinita, ironia e vitimização, essas 5 linguagens, no final das contas, é o quê? É uma forma de não resolver o problema. As 5 formas não resolvem o problema. Faz com que o problema aumente. Ou seja, por que eu chamo aqui de linguagem de ódio, linguagem da briga, linguagem da treta, linguagem da raiva? Porque, no final das contas, o que acontece é o quê? Você está depositando a raiva no outro e você não está querendo resolver. Você está sendo divergente, não convergente. Né? E então você pode muito bem ou fazer com que a pessoa fique com medo de você, ou a pessoa fique ressentida, né? Ou a pessoa ela se sinta insuficiente, ou a pessoa se sinta confusa, ou então a pessoa se sinta culpada. Você pode usar esse tipo de coisas. E pior, meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Você pode utilizar isso revezando. Você usar as 5 linguagens, entendeu? Da treta no mesmo assunto. É uma coisa que acontece com muita frequência, né? Digamos, o cara chega e fala uma coisa indireta. Ei, mas você, hein, esquecendo teu marido, hein? Aí você bate. Daí o cara fala, não, tá bom. Então você não quer conversar? Aí o cara fica em silêncio. O cara sai do silêncio numa explosão. Depois da explosão ele vai para o argumento infinito. Depois ele se vitimiza. Ou seja,
Quando você vai ver, você está com a mesma situação, a pessoa está tentando de maneiras diferentes alcançar a mesma situação para fazer você ceder. Muitas vezes a pessoa está errada, muitas vezes a pessoa está certa, mas o que acontece são formas de você não manipular o outro, tá? Mas são formas de você colocar o outro numa situação, botar ele ter um sentimento para ver se esse sentimento faz ele mudar de opinião. Você faz ele ter medo para ver se ele muda de opinião. Você faz ele ficar ressentido, ficar com preguiça para ver se ele muda de opinião. Você faz a pessoa ficar se sentindo insuficiente para mudar de opinião. Faz a pessoa se sentir confusa para mudar de opinião e faz a pessoa se sentir culpada para mudar de opinião. Então é uma forma da gente lidar com o outro. E claro, o que eu quero dizer para vocês é assim, se você explode de vez em quando, se você fica em silêncio de vez em quando, ok, acontece. Todo mundo tem um pouco disso, entende? Todo mundo, dependendo da situação, dessas 5 aqui, pelo menos 2 ou 3, usa com mais frequência. Tudo bem, mas você tem que olhar e prestar atenção se isso está sendo eficiente. Porque às vezes não está sendo eficiente. E a repetição desse padrão vai minando a vida do outro. Entende? Então, às vezes, um cara que é agressivo casou com a mulher do silêncio. Então, quando tem uma treta, o cara explode, a mulher fica em silêncio. Aí o cara vai conversar, explode de novo, a mulher fica em silêncio. Aí o cara vai lá, explode de novo. Ou seja, fica um retroalimentando o outro e um machucando o outro. Porque o cara explode e sabe que a mulher não gosta, e a mulher fica em silêncio porque sabe que o cara não gosta. Então agora eu vou ficar em silêncio. E muitas vezes, como eu disse, tem uma linguagem que você não gosta. Muitas vezes, infelizmente, o marido ou a esposa sabe que você não gosta daquela linguagem, vai usar essa linguagem da treta para poder te machucar. Entende? Então, assim, argumentação infinita. Às vezes a pessoa usa argumentação infinita porque sabe que o outro não gosta disso. O outro é resolutivo. Então o que a pessoa faz? Argumentação infinita. Argumentação infinita. E não para de falar, entende? Sabe que o outro gosta de comunicação. Fica em silêncio. Então, preste atenção nisso. Quais são as armas que você anda usando que, ao invés de resolver o problema, na verdade você só está piorando. Você só está querendo machucar o outro, tá? Calma aí, Inácio. Bem, falando em linguagens, meu filho está ali do lado, me chamando do jeito especial dele. Tá? Mas enfim, o que você achou disso? Faz sentido, não faz sentido? Tem alguma linguagem que eu não falei, entende? Mas enfim, meus caros, hoje é isso. As 5 linguagens da treta. Assim, eu ainda não batizei isso, né? Vou batizar. Vai tá aí no teu título. As 5 linguagens da raiva. Eu acho que as 5 linguagens da raiva é melhor, né? Eu achei as 5 linguagens do ódio um pouco pesado. Eu acho que até mesmo o YouTube vai dar uma cortada se eu botar as 5 linguagens do ódio. As 5 linguagens da raiva, é isso aí. Qual é a sua? Qual é a que você se utiliza? Qual é a que a outra pessoa se utiliza? Tá? E a última coisa que eu digo aqui, né, antes de a gente terminar. Por que é bom isso? Porque você começa a entender como que o outro funciona. E aí, muitas vezes, você tem mais possibilidade de conseguir desmanchar essa treta. Muitas vezes você está convivendo com alguém que é irônico, você pode chegar e falar assim, meu bem, com essa ironia aí não dá, cara. Ou a gente senta e conversa, ou eu não quero conversar com você. Eu só quero conversar com você quando der para conversar de fato. Se a pessoa tem uma coisa do drama, você pode chegar antes que entre no universo do drama, chegar e falar assim, eu sei que você está sofrendo, mas eu acho que a forma como você está agindo está exagerada. Eu preciso que você pare de sofrer tanto e me acusar tanto, e eu preciso sentar e conversar porque também tem o meu lado. Entende? Isso é uma forma. A pessoa da argumentação infinita eu já entendi o que você falou. Eu só acho que está ficando contraproducente porque você já está indo para assuntos que não tem nada a ver com a nossa discussão. Eu já entendi o seu ponto, eu já pedi desculpa, entende? Eu já falei com você, eu acho que daqui por diante a gente só vai gastar tempo, tá? E assim, eu te respeito, eu não quero que você, enfim, se sinta mal, coisa e tal, desculpa, tá? Mas eu acho que não precisa mais a gente continuar falando porque já está ficando repetitivo. A pessoa do silêncio chegar para a pessoa e falar, olha, em silêncio, do jeito que você está, a gente não vai chegar à conclusão, a gente só está protelando algo e eu não vou ficando cada vez mais confortável. A minha disposição em resolver com você vai cada vez ficando menor. Então é melhor que a gente sente e converse do que ficar esse silêncio, entende? E a pessoa da explosão é assim, olha, você precisa se conter. Antes da gente conversar, você vai se conter. Eu não vou conversar com você dessa maneira. Entende? Tem que ter um enfrentamento, você tem que olhar o jeito do outro e conseguir rebater. E se você tem uma dessas 5 formas, é você ver que quando o outro fala algo pra você, não é pra, sabe, a gente entra numa disputa de poder, não é pra te desmerecer, às vezes é só pra você falar, cara, você tá fazendo mal pra você e pro outro.
Porque quando a gente explode, a gente se sente mal. Quando a gente fica em silêncio, a gente também fica pensando muito na treta. Quando a gente usa argumentação infinita, também a gente se desgasta demais, entendeu? Sabe? Quando você fica de ironia, você começa a ficar muito maldoso. Quando você fica com vitimização, você valoriza o teu passe demais. Então, não é bom. A linguagem, a nossa linguagem da raiva, muitas vezes é pior para nós do que para o outro, entende? Então, pense nisso. Pense nisso. Como lidar como desarmar o outro, não entrar numa dinâmica de ele usa uma linguagem com você, você usa uma linguagem com ele. E também você olhar e ver assim, cara, acho que tá bom, né? Eu me conheço, aqui só vai ser ruim, eu amo a outra pessoa, eu não quero machucá-la. Então eu não vou usar a linguagem da raiva. Eu vou dar um tempo, eu vou esperar essa minha dinâmica diminuir para então conversar. Enfim, faz sentido para vocês? Escreva aqui embaixo para mim, meus caras, tá? Escreva aqui embaixo. Só não vão utilizar explosão, silêncio, argumentação infinita, ironia e muito menos vitimização, mas escreva aqui embaixo, tá? E claro, não deixe de seguir meu canal, não deixe de dar o like aqui. Se você quiser conversar comigo, Jota, tô com treta no relacionamento exatamente por causa dessa linguagem da comunicação. Se você quiser, né, você pode marcar, tem aqui, marca o horário comigo. Se você quiser, clica aqui embaixo e então a gente consegue conversar e a gente consegue ver o que está acontecendo no seu relacionamento nessas suas linguagens, tá? E claro, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Eu acho que assim, a teoria das 5 linguagens do amor se difundiu muito, eu acho que as 5 linguagens da raiva também tem que se difundir. A gente tem que aprender a resolver nossos problemas. Não só melhorar o que está bom, mas também resolver o que está ruim. Eu acho que essa é a ideia aqui dessas 5 linguagens da raiva. Tá bom? É isso, meus caros. Um grande abraço, se cuidem, não briguem, sejam normal e tenham bom senso. Tchau, tchau.